E aí pessoal, tudo bem? Professor Henrique, professor de Física. Então, continuando as nossas aulas sobre lentes esféricas, tá? Nessa mini aula eu vou falar sobre a formação de imagem. Como são, quais são as imagens produzidas pelas lentes esféricas. Tá legal? Então vamos lá. Para a gente começar, eu preciso esclarecer a representação das lentes com vocês. Primeiro, observa, ó, qual a diferença da lente convergente para a lente divergente. Tem duas diferenças. Primeiro, as setas são para fora, numa lente convergente, como se eu estivesse simulando uma lente de borda fina, tá? E a representação da lente divergente é representando uma lente borda grossa, com as setas apontadas para dentro. Observa que ambas as lentes têm 5 elementos, centro óptico, 2 focos e 2 pontos antiprincipais. Mudando a posição do foco e antiprincipal, imagem e objeto de acordo com a lente. Então, numa lente convergente, considerando que o objeto está à esquerda, eu tenho elementos do objeto, elementos da imagem. Se for divergente, eu vou trocar elementos da imagem e elementos do objeto. Tudo bem? Lembrando que, quando eu estudei espelhos esféricos, o lado do objeto era o lado real e aquilo que vinha depois do espelho era virtual. Agora é o contrário. A posição onde está o objeto é o lado que a gente vai chamar de lado virtual, ou é o lado onde vai surgir a imagem virtual das lentes. Tá legal? Então vamos lá. Bom, o que eu tenho? A lente divergente produz um tipo de imagem só. Um tipo de imagem para qualquer posição do objeto. Tá legal? Bom, como é que é a imagem? A imagem é esse cara aqui pequenininho. É uma imagem virtual, direita e menor. Tá? Como é que se forma essa imagem? Se é uma imagem virtual, ela não se formou pelo cruzamento do raio. Ela se formou pelo cruzamento das projeções, lembra? Continua valendo. E como é que eu acho a trajetória desses raios? Eu uso os mesmos raios notáveis que eu aprendi com os espelhos. Entra paralelo, sai pelo foco. Entra pelo foco, sai paralelo. Se bater no centro óptico, ela passa sem desvio. Então, utilizando esses raios notáveis, eu consigo construir a imagem. Tá legal? Aqui, ó, a lente olho de peixe, aqui na nossa pista de skate da praça de skate, o olho mágico, o óculos do míope. Isso são casos ligados à lente divergente. Em todos os casos, como é que é a imagem? É esta imagem, virtual, direita e menor. Tá legal? Então, lente divergente, um tipo de imagem só. Vamos falar agora de lente convergente. Bom, a lente convergente produz 5 tipos de imagem, que eu vou falar uma de cada vez com você em cada um dos slides. Depois eu vou juntar tudo num mapa conceitual só. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro caso da lente convergente. Quando o objeto está entre o centro óptico e o foco. Na lente convergente, a posição do objeto é fundamental. Na lente divergente, para qualquer posição do objeto, eu tenho só uma imagem. Na lente convergente, cada posição de objeto vai ter um tipo de imagem diferente. Por isso que a lente convergente tem 5 tipos de imagem, tá bom? Então, ó, quando o objeto estiver entre o centro óptico e o foco, a imagem vai ser virtual, ó, formada pelo cruzamento de prolongamentos ou projeções. Ela é virtual, direita e maior. Qual é o caso prático? A lupa. Tá legal? Beleza, então. Vamos lá, segundo caso. Imagina que eu coloquei agora o objeto em cima do foco. Se eu colocar o objeto em cima do foco, os raios refratados e os prolongamentos serão paralelos. Se os raios refratados são paralelos, se os prolongamentos são paralelos, não há cruzamento, não há encontro. Então, não há formação de imagem. O que isso quer dizer? Quando o objeto está em cima do foco, não há formação de imagem. Tá legal? Não forma imagem nem na frente, nem atrás das lentes. Aí você diz, professor, por que o senhor colocou aí a constelação de Escorpião? Porque hoje à noite, inverno do hemisfério sul, dá pra gente ver a constelação de Escorpião. E essa é a característica que a gente utiliza em algumas lunetas para observar as imagens das estrelas, tá? Mas aí eu vou explicar quando eu falar de instrumentos ópticos. Vamos lá. Bom, outra imagem, agora uma imagem real. Então, das 5 imagens da lente convergente, eu já falei da virtual e já falei da imprópria. Sobraram 3. Essas 3 imagens restantes são imagens reais. Tá legal? O que significa imagem real? Imagem que precisa de um anteparo para ser visto. Tudo bem? Imagem que eu não vou ver olhando diretamente na lente. Tá legal? Imagem formada pelo cruzamento de raio. Bom, primeiro caso.
Quando o objeto está entre o foco e o anteprincipal, entre foco e dois focos, tá? O que eu tenho? Eu tenho uma imagem que é real, ou seja, precisa de anteparo porque está sendo projetada, maior e invertida. Qual é o caso prático? É o caso de todos os projetores. Então, quando você vai para o cinema, por exemplo, a tela do cinema está projetando uma imagem real, invertida e maior, produzida por uma lente convergente. Todos os projetores são assim, tá bom? Então vamos lá, próximo exemplo. Mais uma imagem real. Essa é real, invertida e igual. A imagem tem o mesmo tamanho que o objeto, tá? Quando é que isso acontece? Quando eu coloco o objeto em cima do ponto anteprincipal, em cima da distância de dois focos da lente. Quando eu coloco em cima, eu tenho uma imagem que é real, então é invertida, e nesse caso tem igual tamanho. Qual é o uso disso? Isso é usado nesse tipo de foto, a chamada macrofotografia. O que a macrofotografia tem de especial? Significa que o objeto tem o mesmo tamanho que a imagem. O que isso significa? Que essa aranha tem o mesmo tamanho, essa foto dela, o tamanho dela é o mesmo tamanho da imagem que foi projetada no filme dessa câmera, dessa máquina fotográfica. Tá legal? Vamos para o nosso último exemplo, que também é muito importante, que é a imagem real, invertida e menor. Quando é que isso acontece? Quando o objeto está depois do ponto anteprincipal, quando o objeto está longe da lente. Ou seja, é o que acontece com os nossos olhos. O foco do nosso olho é muito pequeno. Então quase tudo aquilo que a gente enxerga está muito longe do ponto anteprincipal. Então são sempre imagens reais, menores e invertidas. Então a imagem que está sendo projetada na nossa retina, quem é a retina? É o nosso anteparo especial. É o anteparo que transforma a luz em sinal nervoso. Mas a gente vai falar disso mais em olho humano. Então, o nosso anteparo retina sempre está vendo que tipo de imagens? Imagens menores, invertidas e reais. Tá? Isso acontece com todas as máquinas fotográficas e filmadoras também. Tudo bem? Espero que você tenha entendido. Qualquer coisa é só escrever. Um abraço. Valeu!